5 dicas para você que deseja ser uma pessoa bem-sucedida. Olá, eu sou o pastor Luciano Alves, bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. Se você está me assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, bem-vindos aqui também, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu gostaria de falar sobre 5 dicas muito importantes que você precisa colocar em prática para começar a ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Estas 5 dicas que eu vou te dar hoje estão baseadas na história de um homem chamado José. José, aquele que foi traído pelos seus irmãos, aquele que foi vendido pelos próprios irmãos para os mercadores árabes, depois foi vendido lá no Egito e começou a trabalhar na casa do eunuco de Faraó, um homem chamado Potifar. Lá ele foi acusado de um crime que ele não cometeu, foi parar na cadeia, viveu 13 anos da sua vida de muitas lutas e depois de muito tempo de sofrimento, de angústia, de aflição, de tribulação, este homem superou todos os obstáculos que surgiram no caminho dele e venceu. Este homem chamado José, ele nos dá 5 dicas valiosíssimas para qualquer pessoa que deseja ser bem-sucedida na vida. E por que eu digo que estas 5 dicas partiram de José? Porque José, apesar de tudo que ele sofreu, apesar de tudo que ele enfrentou, ele se tornou um homem bem-sucedido. A primeira dica que eu quero dar para você é a seguinte: aconteça o que acontecer, passe você o que tiver de passar, não desista nunca. As pessoas que estão à sua volta, acredite, na grande maioria, estão torcendo para você desistir, para elas poderem ocupar o seu lugar. Muitos queriam que José desistisse dos seus sonhos. Quando os irmãos de José se levantaram contra ele e tentaram destruir os seus sonhos e tentaram aniquilar os seus sonhos, eles fizeram isso porque eles queriam que José desistisse. Mas José não desistiu. Segunda dica que eu quero dar para você: não guarde rancor em hipótese alguma. Quando José já era governador do Egito, os irmãos dele chegaram lá para pedirem cereal. Eles queriam comprar cereal do governador do Egito. E José reconheceu os seus irmãos, porém os irmãos de José não o reconheceram naquela ocasião. Mas José, sabendo que eram seus irmãos, aqueles que há 22 anos atrás haviam traído ele, jogado ele numa cisterna sem água, depois vendido por 20 moedas de prata para os mercadores árabes que o venderam lá no Egito, José poderia dar uma ordem para aqueles soldados egípcios, dizendo assim: lancem eles no calabouço, deixa que eles morram lá, joguem a chave fora, eles vão apodrecer na cadeia. Mas ao invés de agir com rancor diante daquilo que os seus irmãos fizeram no passado, 22 anos atrás, José simplesmente os abraçou, os beijou e deu a eles aquilo que eles precisavam, e eles continuaram com José, inclusive lá no Egito. Tiveram casas no Egito, tiveram conforto no Egito, porque José, ele abraçou todos os seus irmãos. Sabe o que isso significa? Se José tivesse praticado qualquer ato de vingança contra os seus irmãos movido pelo rancor, isso não mudaria o que os irmãos fizeram com ele no passado. Então, quer ser bem-sucedido? Quer ser vitorioso? Quer dar certo na vida? Não perca tempo guardando o rancor de pessoas que te fizeram mal no passado. Muitas vezes, há males que vêm para bem. Se os irmãos de José não tivessem feito tudo o que fizeram contra ele, ele não teria se tornado governador do Egito. Então, não guarde rancor em hipótese alguma. A terceira dica que eu quero te dar é muito importante. Nunca fuja do que Deus está permitindo acontecer com você. José teve uma chance muito boa para fugir do Egito. Quando a mulher de Potifar ofereceu-se para ele, dizendo: deita-te comigo agora, José poderia dizer: eu faço o que a senhora quiser, desde que a senhora me liberte
desta escravidão e me faça voltar para a casa do meu pai. Ela poderia dizer: tudo bem, você me dá o que eu quero e eu te dou o que você quer. Mas não, ele não fez isso. Sabe o que ele falou para aquela mulher? Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra o meu senhor Potifar e contra o meu Deus? José não fugiu daquilo que Deus planejou acontecer na vida dele. Foi onde ele mais sofreu que ele mais cresceu. Não fuja dos seus problemas. Não fuja das suas dores. Não fuja das suas lutas. São nestas situações que você enfrenta que Deus tem preparado um grande crescimento e uma grande bênção para a sua vida. A quarta dica: depois que você chegar aonde você quiser, jamais perca o temor de Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas dentro das igrejas que, quando atingem os seus objetivos, quando conquistam aquilo que desejam, elas simplesmente se esquecem de Deus e não querem mais congregar, não querem mais estar na igreja, tornam-se independentes de Deus. José, depois que se tornou governador da terra do Egito, um homem poderosíssimo, reconhecido por todos os egípcios e até pelos reis e autoridades de outras nações, ele não perdeu o temor de Deus, continuou dependendo de Deus, mesmo quando já tinha atingido os seus objetivos. A quinta dica que eu quero dar para você, que quer ser bem-sucedido, é aquela estratégia que Deus deu a José para que ele falasse a Faraó, para que durante os anos de crise que viriam sobre a terra do Egito, ele tivesse provisão e sustento e não lhes faltasse nada. José ordenou que Faraó mandasse que o povo guardasse o quinto de todas as colheitas nos próximos 7 anos de fartura que viriam. Então, durante 7 anos, o que eles fizeram? Pegaram 20% de tudo aquilo que a terra produziu e amontoaram em celeiros e não mexeram naquilo. Aquilo ficou sendo uma reserva para a futura crise e escassez que viria sobre a terra do Egito. Quando chegaram 7 anos de escassez, havia provisão em toda a terra do Egito para manter os egípcios, para manter a nação inteira, e ainda eles puderam vender para as demais nações que precisavam de cereal, de comida para se alimentarem. O Egito prosperou mais na crise do que na fartura, porque José colocava o preço da mercadoria lá em cima e as nações que vinham comprar com ele engrandeciam José e agradeciam José pela sua generosidade de vender e não deixar as nações passarem fome. Isso fez com que o Egito crescesse muito. Deixa eu te dar uma dica dentro desta quinta que eu estou falando com você. Pensa comigo, vamos fazer as contas agora. Quanto você recebeu nos últimos 7 anos? Imagine que você viesse guardando 20% de tudo que você ganhou nos últimos 7 anos. Vamos supor que nos últimos 7 anos você recebeu um salário de R$1.000 e durante 7 anos, todo mês, mês a mês, você veio guardando R$200, que é 20% desse salário. Em um ano, você conseguiu ajuntar, sem juros e sem correção monetária, R$2.400, o que em 7 anos, sem juros e sem correção monetária, daria um valor de R$16.800. Fala a verdade, diante de uma crise que surge no caminho sem você esperar, este dinheiro com certeza poderia aliviar e muito algumas das suas dores e algumas das suas despesas. É verdade ou não é? Se você seguir estas 5 dicas, colocar em prática o que eu estou dizendo para você, sem sombra de dúvida, você será daqui para sempre uma pessoa bem-sucedida. Que Deus abençoe a sua vida.